Olá meus caros, meu nome é Ciro Bailão, sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim falar do Livro dos Cinco Anéis, do Musashi Miyamoto. Se você é fã de anime ou conhece qualquer coisa de cultura do Japão, você já ouviu falar no nome do Musashi Miyamoto, que é conhecido como o maior samurai do Japão. E eu já vi em diversos locais, vídeos da internet, um pouco parecido, sabe quando você vê aquela foto do maluco em preto e branco com a mensagem? Então um pouco parecido com isso, só que falando do Musashi. Musashi disse que isso, Musashi disse que aquilo. E aí eu resolvi ir atrás da obra máxima dele, o Livro dos Cinco Anéis, né, para ver o que fala, o que não fala, e resolvi fazer este vídeo. Normalmente, quando eu vou falar de livro, eu falo de pontos positivos e pontos negativos. Esses livros muito clássicos, eu acho complicado fazer assim. Então eu vou falar mais das características dele. Então eu resolvi dividir esse vídeo da seguinte maneira. Primeiro, eu vou falar brevemente sobre quem é Musashi Miyamoto. O segundo, eu vou falar sobre a tradução e essa versão que eu li aqui, que foi a versão definitiva. Em terceiro, eu farei uma breve contextualização histórica, porque é importante para o quarto ponto, que é a mentalidade ao ler o livro. A mentalidade que é importante, é a coisa que é importante você entender na hora de ir ler este livro. Ele tem as características muito específicas. Depois, eu irei falar, não irei adentrar muito, porque a ideia é só fazer um brevíssimo resumo das 5 partes que foram divididas, né, o Livro dos Cinco Anéis, que são o Livro da Terra, o Livro da Água, o Livro do Fogo, o Livro do Vento e o Livro do Vazio. E o 10º e último ponto vai falar se vale a pena ou não ler. Mas, antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu gostaria de, como sempre, pedir para você se inscrever no canal, dar uma compartilhada no vídeo, eu deixo meu Alma Links onde ficam todos os meus livros e contos, devidamente separadinhos ali, para você olhar, dar uma olhada, entendeu? Vai lá, baixa baratinho, certo? Dá uma moral muito boa. O primeiro ponto é quem é Musashi Miyamoto. Ele é uma dessas figuras que a lenda começa a se confundir com a figura histórica. Ele viveu de 1584 a 1645, mais ou menos, que até essas datas são um pouco confusas, de tão antigas que elas são. E ele foi um samurai, mas tal como os samurais daquela época, ele não era um mero espadachim. Ele era filósofo, escritor, ele já foi um ronin, estrategista, e ele ficou muito famoso por utilizar o estilo com 2 espadas, com 2 lâminas. E ele reza a lenda, né, que história barra lenda, que ele ficou 62 duelos sem perder. E ele escreveu no final de sua vida o Livro dos Cinco Anéis, que é a sua obra máxima. O segundo ponto, eu vou falar sobre a tradução, né, e essa versão definitiva. Se você me acompanha há algum tempo, eu já falei da importância de uma boa tradução. As palavras têm poder, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que ela diz, o que ela não diz. E quando você muda de uma língua para outra, muito se perde. E quando eu fui procurar esse livro para ler, eu vi diversas reclamações em outros livros, né? outras traduções. O cara falando que o cara traduziu primeiro do inglês para depois ir para o português. Ou seja, se do japonês para o português já vai se perder alguma coisa, imagina passando por outra língua. Assim, é uma reclamação generalizada. E foi aí que eu cheguei nessa versão daqui, que é a versão definitiva. A tradução é da Rosa Mika Kishikawa, desculpa se pronunciei errado, e os comentários do Jorge Kishikawa, né? Ela é formada em letras pela USP e ele é professor do estilo sensei, inclusive se apresenta como sensei, né? E dá aula e já participou de diversos campeonatos. Ou seja, os dois estão imersos nessa cultura nipônica, que inclusive os dois são fundadores do Instituto Cultural Ninten. Então nessa versão, né, tem a certeza de que foi traduzido direto do japonês, não foi traduzido do inglês depois para o português, e tem os comentários do sensei Jorge Kishikawa. E eu vou ser sincero, as partes mais interessantes desse livro são os comentários dele.
né? Inclusive, ao final do livro, ele conta a história do duelo. O Musashi contra o Sasaki Kojiro. É uma história muito interessante de como que ele venceu o duelo. Tá? A única coisa que eu não gostei dele foi o papel, mas eu entendi o porquê que eles usaram. Esse papel meio plástico, mas é porque tem muita imagem. E aí, se fosse outro papel, ele não ia pegar direito, e aí por isso que eles utilizaram esse tipo de papel. Mas é uma versão excelente, muito boa mesmo. E ela também é meio difícil de encontrar, tá? Não é fácil de achar, não. Tá? Mais uma vez, eu não tenho nenhuma relação com eles, estou falando que eu achei, né, achei boa mesmo, e né, pelo pessoal comenta na internet, uma das melhores, se não a melhor. Vou fazer uma breve contextualização histórica no terceiro ponto. É importante que você entenda que o livro foi escrito em 1645. O que eu quero dizer com isso? Ele foi escrito na época do Japão feudal. Existia todo um contexto diferenciado do papel dos samurais na sociedade japonesa da época. A própria importância das artes marciais, não apenas como habilidade de combate, mas também como caminho espiritual, caminho filosófico. Era uma outra época. Por que eu estou dizendo isso? Porque este livro não é meramente uma obra literária, ele é um documento histórico e filosófico. É um livro que destaca a figura do Musashi como Ronin. Se você não sabe, o Ronin é um samurai sem mestre. E a sua busca pela perfeição nas artes marciais, na filosofia. Por que eu estou falando isso? Isso leva ao quarto ponto, que é a mentalidade para você ler este livro. O que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas você conhece que depois de um dia de trabalho vai chegar em casa e vai ler Lusíadas de Camões? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Poucas, né? Então, ele não é um livro comum. É um texto de filosofia, kenjutsu, artes marciais em geral, escrito há quase 400 anos atrás. Ele está muito mais próximo de uma pegada de arte da guerra do Sun Tzu do que propriamente de um romance. Entende o que eu quero dizer? Ah, sim, então você está falando que ele não fala de arte marcial no livro. Não, com certeza fala. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você viu o Samurai X e acha que vai pegar o livro vai estar te ensinando a fazer o Amakake do Ryu no Hiramek, ou então que você imagina que vai ser um mangá em versão de livro, você vai se decepcionar. Até nas partes que é combate puro, né, que são técnicas puras, ele vai direto ao ponto. Às vezes até direto demais ao ponto. Normalmente ele fala alguma coisa e fala, investigue isso, tudo com cuidado. Né? Meio que tipo assim, olha, você precisa ter prática, você não vai absorver o que você quer só lendo. É um pouco nesse sentido. Na própria versão, o autor fala que o texto é meio cru, assim, meio direto, é um pouco estranho de ler. E tal como é comum nos textos orientais dessa época, ele fala muito por parábola. Então ele às vezes não, né? É bem comum dar uma margem a múltiplas interpretações, tanto que as pessoas que você vê comentando na internet dificilmente são frases do Musashi, são coisas que eles interpretam. Algumas interpretações são até válidas, mas assim, não é isso que ele falou. Por exemplo, o Musashi fala que seria desonroso, não lembro exatamente a expressão, ou vergonhoso, ou ruim para um guerreiro ser derrotado com uma arma na bainha ainda. Então ele tem duas espadas, tem que utilizar as duas. E aí como é que você pode interpretar isso? Quando você tiver uma dificuldade, algum problema, você tem que utilizar todos os recursos à sua disposição. É uma interpretação boa, uma interpretação válida, mas não foi como o Musashi falou, ele está falando de espada mesmo. Mas por esse caráter, né, meio de parábola, acaba dando sempre muitas interpretações. E isso se pulveriza em todo o livro. Agora eu vou falar sobre os 5 livros que se divide o livro dos 5 Anéis. Né? Esse negócio de terra, ar, fogo, né? Parece uma pegada bem Avatar, né? Mas é um pouco comum você tentar trazer para o que a gente conhece para discutir questões filosóficas ou metafísicas. É um bom instrumento que normalmente se usa. Eu acho que não sei se foi por acaso, acho que foi meio que ele estava cansado. Os primeiros livros são maiores e os últimos são pequenininhos. O livro do Vazio, então, acho que tem 3 páginas, 2 páginas, pequenininho.
No livro da Terra, ele começa dizendo que as técnicas da classe guerreira, que ele chama de estratégia, que cabe aos comandantes executar, né, tipo a arte da estratégia, devemos seguir o caminho da estratégia, o caminho ideal a ser trilhado. Ele chama de estratégia. E como ele está tratando no livro da Terra, ele fala como é importante você ter uma base sólida, né? Primeiro você tem que treinar a sua base, depois você vai treinar as questões mais avançadas, mas nunca esquecendo da base. E ele dá 9 mandamentos, princípios básicos para este caminho, que eles seriam: não ter cobiça, treinar o caminho, ter contato e conhecer as diversas artes, conhecer vários ofícios e aprender suas técnicas, saber discernir o vantajoso do desvantajoso, em tudo saber identificar a verdade, ver com o espírito o que está oculto aos olhos, preocupar-se com os detalhes, não se ater a coisas desnecessárias. Não vou explicar cada um, porque aí cabe a você lê-lo, tá? Mas esses são os princípios que ele coloca. E em seguida ele fala do livro da água. O livro da água, tal como o livro da terra tem essa questão mais de fundamento, da água tem de versatilidade. Então ele trata da questão da adaptabilidade. Ele desencoraja o uso de uma arma só, no sentido de, sou especialista nessa arma, você tem que ter várias opções, da versatilidade, de como você tem que ter jogo de cintura, obviamente não com essas palavras, né, em todos os empreendimentos da vida, não só na arte da espada. Destaca a importância de se ajustar às circunstâncias e de manter a mente aberta a novas possibilidades. Enfatiza a importância do equilíbrio mental e físico, meio que um esquema meio yin e yang, ilustrando como a água se adapta. Já viu aquela fala do Bruce Lee? Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Seja como a água, que ela se forma, que você pode ser violento como a maré. Quando você coloca ele num vaso, ele fica redondo, bota em outro lugar, ele muda de forma. Então, um pouco dessa pegada. O sétimo é o livro do fogo, e é o que fala mais de combate propriamente dito. Então, se você é ou um praticante de Kendo, ou vai no livro por conta desse aspecto, talvez esse seja o livro que você vai gostar mais. E ele fala da importância de você ter a agressividade controlada, de você saber ser decisivo na hora certa, que é importante. Mais importante ser decisivo naquele momento. É importante o momento correto para você aplicar a força. O oitavo é o livro do vento. E esse livro é um pouco interessante, porque ele basicamente aborda, né, as estratégias, os estilos das outras escolas. E eu ouso dizer que a humildade no Musashi passou longe nessa parte, porque ele fala assim, a escola tem estilo tal, mas tá errado, certo é o meu. A escola tal tem tal estilo, mas tá errado, certo é o meu. É mais um pouco nesse sentido o livro do vento, né? Ele fala assim, da importância de você, né, você não pode só conhecer a própria técnica, tem que conhecer a técnica dos outros para ver o que você pode absorver ou não, né, para saber enfrentá-los. Fala da importância de você ver o ambiente, destaca a importância de uma mente calma para ter reações, estar sempre equilibrado, antecipar movimentos e reações. Nono, né? E foi o quinto livro, foi o livro do vazio. Acho que foi o livro que eu achei mais interessante, apesar de ser o menor. Talvez porque ele tenha uma pegada meio budista, meio Visconde de Mauá, se é que você me entende. Você vai morrer. Eu achei interessante a perspectiva do quinto elemento ser o vazio. Então, muito se discute sobre o quinto elemento, achei legal. Ele lida, né, com aquilo que a gente sabe, mas não consegue ver. Aquilo que a gente percebe, mas não consegue ver. E com um sexto sentido, sabe? Que assim, você não sabe o porquê que você não gosta daquela pessoa, mas tem alguma coisa ali que não gosta, sabe? Tem essa ideia de transcender a mente e conseguir alcançar
A mente livre para uma técnica suprema. Na verdade, ele absorveu bastante, bebeu bastante da fonte budista, né? Da ideia do não-eu, que é a base para a compreensão do não-eu, a ausência de bem e mal, que é o ponto de partida para a iluminação espiritual, para o nirvana. O vazio, como discutido por Musashi, é basicamente um estado de desapego, né? Uma ausência de egoísmo, ausência de identidade egoísta. E por último, vale a pena ler? Olha, vou ser bem sincero. Eu acho que só vale a pena você ler se você estiver interessado na cultura japonesa da época, se você tiver algum interesse, se você fizer Kendo, alguma coisa, interesse histórico. Porque é um livro, cara, que eu vou ser sincero, eu conheço poucas pessoas no meu meio que gostariam de lê-lo. Talvez ali, se a pessoa for otaku, quiser conhecer um pouco mais, mas tem que estar até ciente do que espera ele. Está bem claro aquilo ali. Não que seja um livro ruim, pelo contrário, é um livro muito bom. Mas eu não vejo muitas pessoas gostando de ler. Espero que vocês tenham gostado. Vou, como sempre, deixar meu arroba links, pedir para você se inscrever, dar aquela compartilhada. Deixo todos os meus livros e contos à venda, certo? Entra aí e dá uma moral. Já é? Valeu!